jogar o jogo da Esparta. Será que eu sou aranha? Ou eu falso? É o falso. É o falso? É claro que é o falso. É claro que é o falso. De outro jogo. E é o tema Natal e a gente tá devendo porque tá quase chegando o Natal. Cadê? Eu tô quase chegando. Então.